Tem vários fabricantes de ventilador de teto. E eu vou instalar esse tipo de ventilador de teto porque ele é mais fácil, ele é de controle remoto, não tem fios para passar. A mesma instalação que tem no teto para lâmpada comum, onde você liga e desliga o interruptor, só vai precisar desses dois fios que estão lá em cima, mais nada. Não precisa passar fio nenhum. Por isso que eu escolho esse tipo de ventilador de teto com controle remoto. Aqui são as pás de ventilador de teto. O que eu estou procurando aqui? Isso. Esse é o suporte do ventilador de teto. Por que eu faço aquele suporte metálico preso lá na laje, no concreto? Porque o gesso pode ser até um pouco resistente para aguentar o ventilador de teto. Mas com o tempo, a vibração, o próprio peso, vai folgando. E o gesso não tem resistência para aguentar isso muito tempo. E é perigoso. Então eu faço aquele suporte. Aquele buraco que tem no gesso que eu mostrei ali já estava na casa. Aquilo ali era de uma iluminação que tinha ali, de lâmpada dicróica, que consome muita energia. E a gente prefere não usar esse tipo de lâmpada. Então aquilo ali vai ser para tapar o gesso. E esse suporte, ele vai pegar exatamente aqui, com essa furação, e vai ficar desse jeito. E toda a instalação vai ser feita pendurada nesse suporte, no ventilador de teto. O que vai pegar aqui? Vamos continuar desembrulhando aqui. Esse aqui é o manual de instalação, é muito importante dar uma olhada. Controle remoto. Ele vai ficar pendurado desse jeito. Aquele suporte, imaginando que ele está preso lá na laje, esse suporte, né? Isso aqui entra assim, ó. Fica pendurado dessa forma. Esse suporte vai estar preso no suporte metálico lá no teto. Essa peça vai ser o acabamento, né? Que vai ficar assim. E sendo assim vai ficar bem firme. Eu só vou fazer um furo naquela tampa para passar esses fios, para fazer a instalação elétrica e mais nada. Depois é só montagem, acabamento, montagem das pás e montagem do lustre. E finaliza a montagem do ventilador de teto. Eu vou montar. Como podem ver, a peça retangular que foi instalada inicialmente para fazer o acabamento no ventilador de teto foi substituída por uma peça redonda e o acabamento ficou bem melhor. Um acabamento que nesse caso foi feito com MDF de 6 mm, revestido dos dois lados, e essa aresta de 6 mm foi pintada com tinta óleo branca para proteger e dar acabamento. Esta imagem com esse desenho é o suporte metálico que é fixado na laje. Não precisa necessariamente prender as 4 extremidades, os 4 furos. Só precisa prender 2, é o suficiente para aguentar todo o peso. Isso aqui é para ficar como opção, para você usar uma parte de 2 furos ou a outra. E dessa forma, você fazendo só 2 e deixando os outros 2 livres, também te dá maior estabilidade. O apoio dele na laje fica melhor. E se a laje estiver irregular, ainda te dá a chance de colocar um calço numa ponta ou outra para nivelar ele, deixar ele alinhado. Isso aqui são medidas, né, que normalmente eu uso, mas você pode alterar conforme você achar necessário. Tem um tubo, né, que nessa letrinha A, que seria essa altura total da peça, isso deve ser medido da laje até o gesso por baixo, onde é a parte visível do gesso. Então você mede lá encosta a trena lá, ou metro de bambu, né, na laje e mede até embaixo. As medidas não são iguais nos cômodos, são diferentes. Às vezes 5 mm, 3 mm, 1 centímetro, mas são diferentes. Isso na montagem prejudica, porque se esse suporte ultrapassar o limite do gesso, você não vai conseguir dar um acabamento legal conforme eu mostrei nessa foto anterior do ventilador montado.
Se ele ficar menor, não tem problema, um pouco menor, porque você pode colocar calços, arruelas, outra chapinha de MDF, uma madeirinha, um plástico, qualquer coisa que tenha uma espessura suficiente para compensar o que estiver faltando para nivelar com gesso. É de aço, né, galvanizado de preferência, o tubo. Essas partes de cima e a de baixo, que são as chapas, é de aço comum, mas você pede para vir pintado para proteger. A fixação é com bucha S8 e parafusos para fixar na laje. E por fim, né, ele estando devidamente alinhado com gesso, você não precisa botar calço nenhum. Se tiver menor, coloca calço. Se tiver maior, tem que refazer, infelizmente. Senão vai ficar feio, o acabamento fica feio. Um detalhe importante é que você deve mandar soldar 2 porcas de 3,16 nessa barrinha aqui que tem distância entre furos de 15 centímetros. A montagem do suporte do ventilador de teto depende dessa porca fixada para você poder enroscar o parafuso por baixo sem ter que ficar segurando a porca por cima. Então não se esqueça, 2 porcas 3,16 soldadas nessa barrinha, ok? Por hoje é só, pessoal. Espero ter ajudado com essa dica e aguardo os seus comentários, críticas ou sugestões para mais vídeos como esse. Meu objetivo é compartilhar conhecimento e dar a vocês um pouco da minha experiência para ajudar em suas decisões na hora de fazer por conta própria ou contratar um profissional. É isso. Grande abraço a todos e uma excelente semana.